lendo a carta aos Romanos, estamos no capítulo 8, que é maravilhoso. Ontem líamos: já fomos salvos na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Mas antes ele diz: sabemos que toda a criação até o tempo presente está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Ora, ele fala que a criação inteira está gemendo. E que nós que carregamos o Espírito, como fazemos parte da criação, também estamos gemendo com ela até o momento da manifestação de todos nós como filhos de Deus, ou seja, quando aquilo que nós somos em germe e de modo, por assim dizer, oculto, se manifestará em sua plenitude. Mas ele continua hoje dizendo: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. E ele explica o que ele entende aqui por fraqueza. Pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. Do que São Paulo está falando aqui? Ele está dizendo que, no meio de todos esses gemidos da criação, há um gemido que é espiritual. Um gemido que é produzido pelo Espírito de Deus dentro de nós. Que gemido é esse? É o gemido da oração contemplativa. Ou seja, existe um momento na vida de oração, nas fases iniciais, em que nós estamos muito preocupados em pedir isso e aquilo. A nossa vontade seleciona determinados bens e os quer pedir a Deus. Então, nós ficamos o tempo todo solicitando tudo aquilo a Deus. Mas Deus, para nós, é alguém distante, alguém que nos escuta, por assim dizer, do lado de fora. Na medida em que a vida de oração progride, esse gemido exterior passa a ser interior. Ou seja, nós vamos conhecendo a Deus verdadeiramente. Porém, como São Paulo explica e como me parece bastante evidente, nós não podemos alcançar a Deus mediante o nosso entendimento. É claro que nós temos o conhecimento certo de Deus. Ele revelou acerca de si mesmo verdades que são necessárias para a nossa fé, a fim de que sejamos salvos. Então, ele se revelou como Deus uno, revelou a sua intimidade divina como Deus trino, revelou-se como o Verbo encarnado, ele se fez homem para nos salvar. Pela união com Cristo, ele nos revela a missão do Espírito Santo, nos congrega todos nós batizados na sua mesma igreja, numa só comunhão, que abrange o céu e o purgatório, e assim por diante. Porém,
Esse conhecimento certo, exato de quem Ele é, o qual Ele entregou à Santa Igreja para que nos ensinasse, quando se torna íntimo a nós, quanto mais nós mergulhamos em Deus, tanto mais nós percebemos que Ele ultrapassa a nossa capacidade de conhecê-lo. Ou seja, Ele é infinito, Ele é inexprimível, Ele é inefável, Ele está além de qualquer coisa que nós possamos dizer, sendo Ele quem é, Pai, Filho, Espírito Santo, etc. Ora, se nós não podemos alcançá-lo pela inteligência, ou seja, pela inteligência nós cremos, mas essa fé, quanto mais nós mergulhamos nela, nós percebemos que para ser uma fé pura, ela precisa estar nua de toda e qualquer compreensão humana. Pela nossa vontade, nós podemos atravessar essa nuvem de desconhecimento para amá-lo. Todo o segredo da oração reside aqui. Eu preciso, em primeiro lugar, descobrir Deus em sua completa absurdidade, enquanto Ele é inalcançável, inexprimível, sendo quem Ele é, e atravessar essa nuvem de desconhecimento através da vontade para amá-lo. Ou seja, se eu não posso conhecê-lo de uma maneira perfeita, eu posso amá-lo. E é assim que a fé não é a visão ainda. A fé é uma visão do ponto de vista de uma luz sobrenatural que, como que está sobre as nossas cabeças e nos eleva para uma posição indeterminada por nós. Deus não é uma coisa, né? Que eu posso dizer. O que Ele é? Ele é um ente determinado, um ente delimitado. Ele é uma pessoa humana, Ele é uma pedra, Ele é uma árvore, Ele é um cachorro, um gato. Não, Ele não é nenhum ente determinado. Por isso a fé abre o meu intelecto, mas ao mesmo tempo que o meu intelecto está como que paralisado, ofuscado por essa luz altíssima, a minha vontade atravessa tudo isso para amar Deus de maneira espiritual. Esse amor é o que São Paulo aqui chama de gemido inefável. Ele é produzido por Deus em nós, isto é, pela revelação interior do Espírito Santo, mediante a fé viva. Então, o nosso amor é como que atraído, é como que puxado, é como que tracionado até Deus. E então, nós o amamos. O amamos. Só que acontece o seguinte: quando a nossa vontade atravessa essa nuvem, a qual São Nicolau de Cusa chamava de douta ignorância, porque você conhece Deus e por conhecê-lo sabe que Ele ultrapassa o que você conhece. Então, é uma douta ignorância. Quando a nossa vontade atravessa tudo isso para amar Deus, algo acontece. São Paulo diz: aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Ou seja, quando a minha vontade atravessa essa nuvem de douta ignorância para chegar até Deus, como ela sabe
que Deus sabe mais do que ela, e que o que ela sabe é um não saber, a vontade dela como que se rende à vontade divina. Ou seja, o que eu quero o que Deus quer, mas o que Deus quer está tão acima da minha capacidade de compreensão, que eu simplesmente quero o seu querer como um rio que deságua no mar. Ou seja, eu deixo de querer isto e aquilo outro. E esse querer coisas, esse querer objetos externos, que é a fonte da nossa inquietação, uma vez saciada, preenchida pelo amor divino, eu quero Deus, somente Ele, eu quero o querer dEle. O querer dEle, na verdade, é o meu querer. Eu como que me anulo querendo o que Ele quer. A minha vontade, mesmo que meio que se desativa, querendo-o. Ela perde a razão de querer, porque ela já está unida à vontade dEle. Então, aí, diz São Paulo, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Isso é lindo, porque algumas pessoas interpretam isso de uma maneira muito superficial. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está certo? É isso mesmo. Isso não significa que, em primeiro lugar, tudo vai dar certo. Não é assim. Por quê? Se você efetivamente não ama a Deus dessa maneira sobrenatural que eu estou explicando a partir do texto de São Paulo, você vai fazer a sua própria vontade. Fazendo a sua própria vontade, você tem que assumir todos os riscos que a sua vontade humana comporta. É assim que funciona. Então, por exemplo, um santo, ele discerne a vontade de Deus. Ele tem um instinto sobrenatural que o faz amar a vontade de Deus e deixar a sua própria vontade para trás. Por isso, ele obedece, ainda quando ele não está muito certo de que ele tem que obedecer. Por isso, ele se sacrifica. Por isso, ele deixa a sua percepção meio que em segundo lugar. Ele vai discernindo. E, portanto, pelo discernimento, ele se torna coprovidente em Deus. Porque ele quer cooperar com Deus. E porque ele quer cooperar com Deus, Deus coopera com ele. Agora, o fulano que não está nem aí para Deus, que acha que ama a Deus porque não o odeia, e que, na verdade, não ama a Deus mesmo, mas ama uma ideia que ele tem de Deus, que não tem nada a ver com o que ele revelou de si mesmo na sua palavra, conforme a igreja nos ensina. Esse, fazendo a sua própria vontade, vai arcar com as consequências dela. Não é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o entendimento humano. Tudo coopera com o bem daqueles que amam a Deus segundo o entendimento divino. Se eu amo Deus desse modo, e a minha vontade está submersa na vontade dEle, é impressionante. Até as coisas erradas dão certo. Às vezes a gente erra, aí Deus conserta, você fica um pouco sem saber como, mas aquilo deu certo de um jeito que parecia que ia dar errado. As coisas parecem que ganham uma autonomia. Nós somos levados, nós somos conduzidos. Agora, o fulano que é imprudente, que enche a cara e sai dirigindo, que vai para o meio do tiroteio, que anda por onde não deve andar, que fala o que não tem que falar, não adianta querer colocar na conta de Deus isso daí. Ah, mas é que Deus quis. Não. Calma lá. Deus quer a nossa salvação. Porém,
Se eu escolhi fazer a minha vontade, eu encho a cara e saio dirigindo, há uma lei da física que Deus quer que exista, que é a seguinte: 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, eu vou arcar com essa consequência. Se um projétil atravessar o meu corpo, eu morro. Isso é físico, é assim porque tem que ser. Portanto, pela oração, nós vamos como que mergulhando na sapientíssima providência de Deus, percebendo que ela nos ultrapassa, que ela nos excede, que ela está muito mais alta do que a nossa capacidade de perceber, e docilmente nós vamos, por amar a Deus, nos adequando com a sua vontade, encontrando aquela paz que consiste simplesmente em querer Deus e querendo não querer mais nada. Essa é a verdadeira liberdade do Espírito. Quando eu encontrei Deus, eu quero e nada mais quero. Tudo que acontecer, tanto faz. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a alma livre. A alma que está voando, que ela está disponível a Deus. Ela já nada mais quer, porque ela quer Deus e quer o que Deus quer. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. São Paulo introduz aqui um tema muito delicado da teologia, que é o tema da predestinação dos santos. Que não funciona como a maior parte das pessoas entendem, como se existisse uma espécie de fatalismo em que eu não sou livre. Não é assim. Aquilo que nós chamamos, em consonância com a Escritura, de predestinação dos santos, não é, por exemplo, o que ensina Calvino, que diz que Deus é quem decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno, soberanamente. Então, Deus te criou, por exemplo, para ir para o inferno. Você pode fazer o que você quiser, você vai para o inferno. Deus te criou para você ir para o céu. Você pode fazer o que você quiser, você vai para o céu. Porque soberanamente Ele determinou isso. Não é verdade, não é assim. A nossa liberdade. Inclusive, isso é razão de muitos problemas, porque uma doutrina desse tipo, além de apresentar um Deus cruel e completamente indiferente, ela nos induz a um erro psicológico, porque eu tenho experiência da minha liberdade. Por exemplo, eu vou a um restaurante, uma pessoa pergunta: o que você quer comer? Quer comer arroz, feijão e carne, ou você quer comer macarrão com molho? Eu escolho. Eu tenho essa experiência real. Como é que eu posso dizer que a minha liberdade não existe realmente? Ou que ela é uma ficção? Ou que Deus determina de modo necessário aquilo que eu vou escolher? Não é assim. Mas também não é o que ensina um outro teólogo protestante chamado Armínio, ou seja, que quem escolhe sou eu e Deus um pouco está na minha mão. Sou eu que determino tudo. A minha liberdade é tão forte que sou eu que escolho. Deus, Ele, na verdade, só me premia. Também não é bem assim. Quem explica isso com perfeição é São Tomás de Aquino. E ele diz o seguinte, perguntando ao interlocutor: o ato de se sentar é um ato necessário ou é um ato livre? O interlocutor diz: bom, é um ato livre, eu posso me sentar, eu posso andar, eu posso caminhar, eu posso correr. E aí ele pergunta: mas enquanto eu estou sentando, o meu ato de sentar é um ato necessário
ou um ato livre? Ele diz, bom, enquanto você está sentando é um ato necessário, porque quando você está sentando, você não está andando, você não está deitando, você não está correndo. Enquanto você está sentando, você está sentando. Ele diz, muito bem. Então, é assim que funciona a predestinação. Ou seja, para nós, tudo decorre no tempo. Para Deus, tudo é eterno. O que significa isso? Que para nós existe uma sucessão. Então, enquanto nós estamos vivendo, nós estamos fazendo escolhas. Escolhas livres. Mas esse enquanto, para Deus, é um eterno presente. Na eternidade, todos os tempos se dão simultaneamente, num único ato. Então, ao criar tudo, Deus determinou tudo. Mas Ele determinou, inclusive, que nós fizéssemos escolhas livres. Só que isso tudo já está consumado na perspectiva de Deus. Como eu não sou Deus, eu não enxergo de cima, eu só enxergo de baixo. Então, no fundo, a pretensão do Calvino é querer fazer a gente se enxergar como Deus nos enxerga, o que é uma loucura. Nós não podemos ter essa perspectiva. E tampouco empobrecer tudo como se Deus não determinasse nada. Porque Ele determina tudo, inclusive que nós hajamos de maneira livre. Muito bonito isso tudo. Ora, aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, Ele está olhando os santos desde sempre, na sua eternidade. A esses santos, Ele predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. Ele nos predestinou para quê? Para sermos uma imagem de Cristo. Para que Cristo seja o primogênito numa multidão de irmãos. Mas Ele não apenas predestinou, diz São Paulo, aqueles que Deus predestinou também os chamou. Aos que Ele chamou, tornou justos. E aos que tornou justos, também glorificou. O que São Paulo está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: quando nós mergulhamos em Deus verdadeiramente pela vida de oração, quando a nossa vontade atravessa essa nuvem de desconhecimento, e nós chegamos em Deus amando-o com todo o nosso ser, a tal ponto que não queremos mais nada senão Ele mesmo, discernimos tudo de acordo com o querer dEle. Quando nós nos mergulhamos em Deus e entramos nos planos divinos da sua providência para sermos conformes à imagem do seu Filho, aquela glorificação que nós receberemos um dia na eternidade, já é uma realidade na eternidade de Deus, e, portanto, ela está em germe funcionando aqui dentro. Na medida em que eu cresço na vida espiritual, eu vou subindo de glória em glória, Deus vai me transfigurando de glória em glória, e a gente vê isso na vida dos santos. Por exemplo, um São José de Cupertino que voava. Isso não pertence à condição atual da matéria, mas a glorificação da santidade se manifestou nele de modo tão exuberante que ele chegava a voar mesmo, 10 metros de altura. Outros, como por exemplo, Santa Clara, tinha eflúvios luminosos, de repente brilhava, o rosto brilhava, o ser brilhava, o corpo brilhava como um astro. Isso não é uma característica nossa agora. Outros tinham agilidade, como, por exemplo, o padroeiro do futebol, que agora não me lembro o nome, era um santo que ele corria, em um instante ele chegava a quilômetros de distância. Não é uma condição natural da matéria, mas nós vimos na vida dos santos essas manifestações extraordinárias, grandiosas. Não são simples curas, simples milagres que acontecem. No próprio ser deles, as características da imaterialidade, da espiritualidade, da transcendência, como que escorrem de maneira espontânea. Todos nós somos chamados a crescer na vida espiritual
de tal modo que nós vejamos a providência agindo em nós, justamente por estarmos experimentando de modo tão íntimo a Deus pelo amor, que nada mais queiramos senão o seu querer. Peçamos ao Senhor essa verdadeira liberdade de espírito. Então, esses gemidos interiores da nossa vontade vão atravessar as distâncias infinitas que nos separam de Deus e atingir o âmago do seu coração, desde que nós efetivamente estejamos dispostos a ir na sua direção, assim como fogo cujas chamas sobem para o céu, tendo em nós um impulso sobrenatural de tender para Deus com toda a força e sem nenhuma barreira.